Bom dia, irmãos. Mais uma vez um prazer de podermos cultuar o nosso Deus, iniciarmos o dia louvando a Ele. Vamos orar e assim continuar o culto do nosso Senhor. Oremos. Nosso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de iniciarmos o dia, ó Pai, louvando, adorando o Teu santo nome e aprendendo mais sobre a Tua vontade para nossas vidas. Assim te agradecemos, ó Pai, por tudo e por cada um de nós, e assim te pedimos também, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar o louvor com o coro 224, Quem é Deus? Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus.
esse coro, vamos ouvir a leitura. Coro 73, Estou Seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto mais. Se me deixarem meus pais e amigos, se me cercarem grandes perigos, se me deixarem meus pais e amigos, atrás não volto mais. Tudo bem, vamos ouvir agora a leitura com a irmã Ana Maria. Bom dia, irmãos. A leitura é em Zacarias, capítulo 4. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, este ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: você não sabe o que é isto? Eu respondi: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Amém. Obrigado, irmã Ana Maria, pela leitura. Vamos dar continuidade agora com o hino 456, o estandarte, livro de coro 291. O estandarte desta igreja leva tempo sem
283, mais perto. Livro de coro 273. Hino 96, coro 258. Paz
parte do culto para a pregação com o irmão Márcio. Bom dia, irmãos. É um prazer mais uma vez estar com os irmãos da escola dominical para estudar a palavra de Deus. Nesse tempo de separação, onde cada um de nós estamos em nossas casas, mas assim mesmo podemos ter comunhão uns com os outros em nossas casas, esperando mais cedo retornar às atividades normais da igreja em comunhão aqui. Então vamos orar e depois estudar a palavra de Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse local tão bom. Posso estar abençoando, Senhor, cada um de nós. Abençoa os irmãos que estão nas suas casas. Posso abençoar, Senhor, cada um. Possamos juntos, Senhor, eu daqui e eles de lá, aprender, Senhor, da Tua palavra, Senhor, cada dia. Abençoa nossas vidas e cuida. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos estudado na escola dominical, com base no livro do pastor Genuan, Desejo Dominado, fala de pecados que muitas vezes não são considerados grandes pecados, mas na realidade é pecado e precisa ser tratado em nossas vidas. Precisamos melhorar cada dia a nossa vida aqui na terra, rumo ao lar celestial. O pastor Técio, no domingo passado, tratou de um desses pecados, que é o pecado da ansiedade e preocupação. E eu tenho usado sempre aquela ilustração de Tiago, capítulo 1, versículo 15, que a cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. Então, o desejo que nós temos no nosso coração, como pecadores, desejo de algumas coisas gera ansiedade ou preocupação, e se não for cuidado isso a tempo, gera a morte, seja a morte física ou outras coisas provenientes da nossa ansiedade. Hoje nós vamos tratar de um outro pecado, chamado pecado do coração dividido. Mas que pecado é esse, né? Ninguém trata na igreja esse pecado, mas nós sabemos dos nossos pecados e sabemos quando nosso coração está dividido entre Deus e os prazeres do mundo. Então você sabe quando você está dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Então você faz aí as suas reflexões. Eu vou fazer aqui várias perguntas. Também tenho usado uma expressão, uma sigla. Lembrando, o pastor Técio que usou a sigla OMS, Organização Mundial da Saúde, sobre a obesidade. E eu, naquele momento, ao tratar sobre o outro pecado, falei sobre a OCD, Organização Celestial de Deus, que é essa que diz que nós pecamos em estar dividido entre Deus e os nossos prazeres. Vou fazendo algumas perguntas no decorrer do estudo e seguindo esse rumo de tratar esse pecado em nossas vidas. Então, pecado do coração dividido. E eu pergunto, quem são os seus amores? Quais são os seus amores? O que é que você ama? Onde está o seu tesouro? Onde estão os seus tesouros? Mateus. Vamos lá, Mateus 6 e 21. Mateus 6 e 21 fala sobre essa questão onde está o nosso tesouro. Diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então você olha aí no seu coração, pensa e veja onde é que está o seu tesouro. Se o seu tesouro for Deus, o seu coração está nas coisas de Deus. Se o seu tesouro é prazeres ou coisas deste mundo, então o seu tesouro é coisa desse mundo e você está com o coração dividido.
João, na igreja, escrevendo a igreja em Apocalipse, fala sobre a igreja que estava morna, e ele diz que ou você seja frio ou seja quente, não fique aí dividido entre a temperatura, no caso lá. Então devemos decidir a nossa vida em amar a Deus ou amar o mundo. Tem uma história, o pastor Genuan colocou nesse livro, que eu achei bem legal para introduzir, né? Ele fala de um jovem chamado João, que tinha três amores, que era a preguiça, não queria fazer exercício, a glutonaria, gostava de comer muito, e o sono, gostava de dormir. E os pais conversavam com ele, incentivavam a comer menos, a caminhar, fazer exercício, e esse rapaz continuava nesse ritmo. Um dia eles viram o rapaz mudando de hábito, começou a ficar mais corajoso, e eles observaram, pesquisando, que apareceu um amor para ele, o amor da juventude, uma jovem. Ele começou a se interessar por uma jovem, então ele mudou, né? Trocou aqueles amores por um novo amor da juventude. E aí mostrando isso que aquilo que você ama no momento, se aparecer uma coisa que você valoriza mais, você vai deixar e vai passar a valorizar aquele novo amor. Então isso pode pesar para nós, falando do coração dividido, sobre a batalha que há entre nós. A batalha da santidade e a batalha do pecado. Ser santo ou ser pecador, né? Então essa batalha que nós temos diariamente em nossas vidas. Então, aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, se o nosso tesouro é viver santamente, nós estamos vivendo conforme Deus quer. Se o nosso tesouro é fazer o que a carne deseja sem nenhum controle, então nós estamos servindo os prazeres do mundo. Mais uma pergunta. Quando a obediência à palavra de Deus se torna um deleite, quando é que a gente fica alegre, feliz, quando obedecendo a palavra de Deus? E a resposta, segundo até o material, é quando o meu coração, o meu amor por Deus é real, vibrante e envolvente. Então, quando eu vivo o amor, né, por Deus de forma real, viva, vibrante e envolvente. Ou seja, não é penoso servir a Deus. 1 João 5 e 3. 1 João 5 e 3 fala sobre a questão do amor. Então, inclusive, João é o discípulo amado, o discípulo do amor. Então, suas cartas tratam muito sobre amor. Então, João 1 João, se você está lá no João, perdão. 1 João 5 e 3 diz assim. 1 João 5 e 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quando você ama a Deus, os mandamentos de Deus não são penosos. Quando você ama o seu pai e ama a sua mãe, os mandamentos, as ordens do seu pai e sua mãe não são penosos. Você faz de bom grado. Então é até uma forma de você saber se você ama seu pai e sua mãe. Então dá para você verificar isso na sua vida. Então, lembremos disso, de que quem ama faz as coisas com alegria, demonstrando alegria
porque está servindo o seu Deus ou as pessoas que estão ao seu lado. Então nós partimos na sequência aqui, vendo exemplo de 4 irmãos, 4 pessoas da Bíblia que decidiram no seu coração, na batalha que existe no seu coração, para não ficar dividido, ou seja, santificar-se em vez de pecar quando vieram situações em sua vida. Então vamos aqui, esse exemplo desses irmãos que escolheram a santidade enquanto o normal seria pecar. Numa situação normal é mais fácil pecar, mas eles escolheram o mais difícil, que era a santidade. O primeiro exemplo é José do Egito. Ele escolheu, naquele momento que foi tentado a ficar com a esposa do seu patrão, de Potifar, ele escolheu não pecar, escolheu correr, ficou as roupas lá, e todas as consequências da enganação que foi feita, da mentira que foi feita, mas ele decidiu não pecar. José amava a Deus de palavra, de língua, de fato e de verdade. Em 1 João, nós já estamos aí, 3 e 8, fala essas 3 expressões aqui, 2 está no negativo, eu coloquei no positivo, que você consegue entender comigo. 1 João 3 e 18, filhinhos, Deus falando para nós através de João, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós devemos amar a Deus de fato e de verdade. E a nossa palavra, a nossa língua deve corresponder a isso. Então devemos amar a Deus de fato e verdade. Foi isso que aconteceu com José. Ele não amou os desejos da carne e correu e se livrou daquela situação. Amar com obediência é uma boa autenticação do crente. Então, devemos ser crentes autênticos e devemos obedecer ao nosso Deus. Em João 14 e 21, João 14 e 21, agora é João, diz assim, João 14 e 21, João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então é aqueles obedientes, aqueles que obedecem a Deus, que Deus se manifesta a ele através da sua palavra. Então, devemos estar em obediência para que a nossa comunhão esteja bem com Deus e com os irmãos. Amor com obediência é uma autenticação do crente. O outro exemplo aqui é o irmão Paulo, também escolheu a santidade em vez de fazer o normal, que era pecar. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor do evangelho. O normal era ele continuar perseguindo, porque era um grupo pequeno, os cristãos. Começou um trabalho novo em Israel, em Jerusalém. Então o normal é ele continuar aquele homem bem visto na sociedade, mas ele escolheu, em vez de perseguir, ser perseguido. Ele escolheu ser um servo do Senhor. Isso é uma escolha que causou muitas dificuldades para ele e também para todo aquele que escolhe servir ao Senhor em vez
de seguir o curso normal da sua vida, que é ir obedecendo os princípios do mundo. Mateus 6:24 diz assim, vamos lá, Mateus 6:24, que é um texto muito bom para mostrar essa decisão que vamos tomar entre a santidade, viver em santidade ou viver em pecado. Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Riquezas aqui não é apenas só bens materiais, que também pode ser, mas é tudo que existe nesse mundo que é contrário a Deus, que não glorifica o nome de Deus. Então, Paulo escolheu servir um Senhor, em vez de ficar oscilando entre dois senhores ou mais senhores. Em Lucas 10:27, também fala sobre essa questão de como devemos amar a Deus. Devemos amar a Deus de todo o coração. Paulo fez isso, é o exemplo para nós, de toda a alma, toda a força e todo entendimento. Olha aí, né? De todo o coração, alma, força e entendimento. Você tem coração, é todo o coração para Deus. Você tem alma, vivente, toda a alma, todo o ser para Deus. Você tem força física, força mental, então use isso para a glória de Deus. E tem entendimento, tem conhecimento, então use para a glória de Deus. Paulo usou para a glória de Deus toda a sua coração, alma, força e entendimento, e outros irmãos também, tanto na época da escrita da Bíblia, como também outros irmãos têm feito isso no decorrer da história, e cabe a mim e a você também viver de todo o coração, alma, força e entendimento para a glória de Deus. Outro exemplo é o irmão Moisés, que preferiu ser maltratado do que ser honrado. Ele era filho da filha de Faraó. Ele poderia muito bem ficar na dele lá, servindo no palácio, quem sabe se tornaria o Faraó ou uma pessoa de nome no reino do Egito, mas ele escolheu ser maltratado com os seus. Então foi uma escolha difícil. Hebreus 11:25 fala sobre isso, que ele escolheu ser maltratado do que ser honrado. E conhecemos a história de Moisés, tantas perseguições com relação a ele, também o que ele conseguiu fazer com o seu povo, inclusive perseguições, dificuldade com o próprio povo, o povo querendo voltar à vida como era no Egito, e Moisés lá firme, sabendo de que precisava viver e ser maltratado, sofrer por a causa de Deus, a causa que Deus colocou na sua vida. O amor a Cristo tem força que nos leva até a morte. Então, é uma frase aqui que eu acho importante, que nós devemos estar cientes e firmes ao ponto de ir até a morte, se for a morte, por amor a Cristo. Muitos dos nossos irmãos fizeram isso, entregaram a sua vida por obediência ao Cristo que lhe salvou. Então nós devemos estar com isso em mente. Apocalipse 12:11, Salmos 63:3 trata sobre essa força que devemos ter e seguir a Jesus, seja com doença, enfermidade, pobreza, dificuldades e até mesmo a morte por amor de Cristo. A batalha da santidade é, antes de tudo, uma batalha de escolha entre dois amores.
essa batalha nós temos no nosso coração de ser santo, é uma escolha de dois amores. Quais esses amores? Deus ou os prazeres. Então você escolhe, é o dia todo, de vez em quando você precisando tomar decisões. Eu estou aqui com uma pulseira, não sei se você conhece ela, que tem 4 letras, OQJF. O que Jesus faria é uma boa reflexão. Você pode fazer essa reflexão quando você precisar tomar uma decisão e ficar na dúvida se isso agrada a Deus ou desagrada. Você pergunta, o que Jesus faria nessa situação? Então você reflete, pensa e toma a decisão de acordo com o que Jesus faria. Se você quiser comprar algumas delas, procure a Dona Márcia, que ela tem elas à venda, que ela conseguiu através, quando comprou o material da PEC. Então, vamos lá. O que você faria, né? O que Jesus faria na situação que você se encontra entre servir a Deus e os prazeres? Jesus serviria a Deus, que nós já sabemos disso. Mas nós temos, por sermos pecadores, dois caminhos e devemos escolher o caminho de servir a Deus. Mais uma pergunta: qual o remédio para neutralizar o pecado? Nós somos pecadores, nós pecamos. E qual o remédio para neutralizar o pecado? Ou seja, e cada vez mais matando a velha natureza que habita em nós. Então a resposta é amar a Deus. Amar o Deus que tira o pecado do mundo, que é o Cordeiro, que é Jesus. Onde a graça de Deus se instala, o pecado necessariamente se afasta. Então, cada vez mais que eu e você nos aproximamos de Deus, mais temos menos tempo para pecar. Cada vez colocamos mais coisa de Deus na nossa cabeça, menos espaço na cabeça para pensar o que não deve. Romanos 5:20 trata sobre isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se tem pecado, a graça é superior ao pecado. Então, se você está na graça, cada vez mais você vai se afastando do pecado, sabendo de que isso é uma luta constante, porque somente no céu nós vamos estar livres de pecados ou de pecado. Tem uma frase que eu gostei bastante no livro, que é do Moody, não sei se é Moody, a pronúncia, acho que é Moody. Ele dizia acerca da Bíblia. Ele dizia assim: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Então você tem aí duas opções. Ou esse livro, que a Bíblia, lhe afasta do pecado, ou o pecado lhe afasta dela, da Bíblia. E aí também uma forma de você verificar como é que está a sua vida. Se está santificando cada vez mais ou pecando cada vez mais. Se você está se afastando da Bíblia, de ler, de refletir, de estar em comunhão com os irmãos que estão lendo ela e tendo ela como base, ou se você está se afastando dela, é uma evidência que você não está caindo para o rumo de pecar mais. Você está agarrado com ela, com Deus, santificando, então você está indo no caminho certo. Repetindo a frase: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Moody foi quem disse isso. O outro exemplo aqui, o quarto exemplo, é Josué. Josué disse em Josué 24, vamos para lá, Josué 24:15. Josué 24:15. Quero ler com os irmãos esse versículo.
Josué substituiu Moisés no cuidado do povo de Israel e ele escolheu amar a Deus. Mesmo sabendo do pecado do povo, o pecado que habitava nele e na sua família, ele tomou uma escolha, sabia que o povo chegava para Deus, depois se afastava, e ele tomou uma decisão no seu coração, e essa decisão ele citou inclusive a sua família também. Então, ele escolheu amar a Deus. Diz assim, Josué 24 e 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué escolheu servir ao Senhor, inclusive disse para o povo, vocês podem servir os deuses que vocês conheceram aí no percurso, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então deve ser uma fala poderosa de cada pai de família, cada pessoa que teme ao Senhor, dizer, eu vou servir ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Devemos estar com esse sentimento, esse princípio em nossas mentes. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. Então a igreja do Brasil, a igreja do mundo tem se misturado com o mundo e vivido de acordo com os princípios do mundo, não como igreja local, que cada igreja tem se aproximado ou não mais do mundo, mas no sentido geral. Então a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Se no tempo de Apocalipse, a igreja de Éfeso estava precisando voltar ao primeiro amor, isso é evidência que nós também, como igreja no Brasil, como igreja na terra, devemos voltar ao primeiro amor. Apocalipse 2, 4 e 5 trata sobre isso. Então, voltemos ao primeiro amor. E você sabe qual é o primeiro amor seu, que é aquele amor que ardia no seu coração quando você creu em Jesus, e é este amor que deve perdurar em nossas vidas, nós alimentando ele para que não morra aquela chama de mudança, de salvação, de alegria nossa salvação. Mais uma pergunta: qual o grande segredo nessa conversa aqui sobre abandonar o mundo, os prazeres, o pecado e santificar-se, deixar de ter um coração dividido, conhecer o amor de Cristo, conhecer que Jesus é o nosso grande amor, ele nos amou primeiro, então deu exemplo para nós. Conhecer o Deus que é o amor, né? Ter que a mesma ideia aí, só para repetir a expressão Deus é amor. Então 1 João 4 e 8 diz que Deus é amor. Muita gente tem falado que em amor, em outros sentidos, e que pode ser aplicado amor de pai, amor de mãe, amor de casal, outros amores, mas no sentido pleno, perfeito, o amor, né, é igual a Deus. Deus é amor. O restante são alguém se aproximando de amor, né? Ou seja, aproximar-se do amor de Deus, que é o que nós estamos trabalhando, ou alguém se aproximando de outros amores, que a expressão usamos na língua portuguesa no sentido de caridade, de compaixão, de amor ao outro, que é uma expressão de Deus também, a questão de amar a Deus, que é eu amando Deus, e amar os outros também. Então essa expressão é inclusive o símbolo da cruz de Cristo,
mas ele amou primeiro. Ele ensinou a amar. O profeta Isaías tem uma ilustração bem legal sobre essa questão de acertada de amor, né? Inclusive, é uma tristeza no coração de Isaías, no texto aqui, e que também pode ser nossa neste momento, mas podemos mudar. Veja aí comigo. Isaías, capítulo 1, versículo 3. Isaías 1 e 3 diz assim: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aqui, Isaías, tratando disso, ele coloca de que os animais conhecem o seu dono, mas o povo de Israel não estava conhecendo mais o seu Deus. Ou seja, o povo de Israel não estava amando mais o seu Deus. É a mesma ideia lá de Apocalipse que a igreja deixou de Éfeso o primeiro amor. O povo não estava mais amando o seu Deus. Isaías coloca isso com a intenção de que, meu povo, vocês precisam amar, conhecer o Deus que criou vocês. Então nós precisamos estar dispostos a seguir o exemplo da ilustração aí dos animais, de que eles conhecem o seu Criador, o seu Cuidador, o seu Dono, né? Então vamos partir para a conclusão. Eu quero mostrar aqui neste momento um exemplo do livro, na página 116, que tem um livro que pode acompanhar, de um irmão que demonstrou esse amor por Deus e por as pessoas perdidas. O nome dele é Nicolau Zizendorf, pronúncio estou dizendo assim, diz assim, página 116. Esse irmão foi um homem que Deus usou poderosamente para reavivar na igreja pós-reforma o zelo por missões. E ele via isso como a sua tarefa suprema. Desde muito cedo, ele adotou a seguinte frase para a sua vida. Olha a frase. Tenho uma única paixão, Jesus. Ele é só e somente Ele. Certa vez, em uma de suas viagens pela Europa, numa galeria na Alemanha, contemplou um quadro de Jesus coroado de espinhos com a seguinte inscrição. Olha o que dizia na inscrição. Eu tudo fiz por ti. O que fazes tu por mim? Movido com essa visão do grande amor de Jesus, tomou a decisão de dedicar a sua vida ao serviço de Cristo. Assim, iniciou um empreendimento missionário que, ao longo dos anos, enviou mais de 200 missionários para todos os continentes. Então, esse homem foi tocado por Deus para fazer a obra de Deus, porque Jesus fez tudo por ele. Jesus fez tudo por mim, fez tudo por você, nos amou. Nos resta agora servir ele incondicionalmente. Conclusão. Qual a sua decisão? Lembrando que amor não é só sentimento, a gente sente, mas é também agir, é ação. Recentemente eu ouvi uma reflexão de um pastor, e ele perguntou da seguinte maneira: quantos anos você tem? Aí eu pergunto para você, quantos anos você tem?
No meu caso, eu tenho 44, 45 anos. A vida de um homem no Brasil, de uma mulher, uma pessoa, é entre 70, 80, como Jesus, a Bíblia disse, né, que 70, chegar a 80 é só canseiro e muita dificuldade. Vamos dizer 75 anos. Então eu tenho 45, 55, 65, 75, 30 anos. Então a questão dele foi: esses 30 anos você tem em média, você pode morrer mais cedo ou depois. É pouco tempo para você usar para a obra de Deus. Então que possamos refletir sobre isso. Deus nos amou e nos salvou. Que possamos usar o resto de nossas vidas para o serviço de Deus na igreja local, em campo missionário, em outros locais, no nosso trabalho. Então, concluindo, quer vencer o pecado? É uma pergunta aí. Quer vencer o pecado? Ame mais a Deus. Então, o remédio é esse. Quer vencer o pecado que está lhe aperreando? Então, ame mais a Deus e se aproxime dele. Que Deus nos abençoe nessa manhã, possamos cada vez mais estar ao serviço do nosso Deus, na sua obra e nos cuidados para com os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos e o mundo que está aí precisando da nossa palavra, das nossas ações como um cristão que serve ao Senhor. Que Deus abençoe e até nosso próximo momento, Deus possa nos abençoar. Obrigado, irmão Márcio, pela mensagem, pelo estudo trazido. Vamos cantar mais um coro para terminarmos essa parte de louvor. O coro 149, Adorarei. Obrigado a cada irmão que está aqui, me ajudou a cantar, como aos irmãos que estão em suas casas, cultuando ao nosso Deus. Obrigado por participar de mais um culto ao nosso Senhor, pois Ele é digno de toda honra e glória. Agora vamos ouvir os avisos e o encerramento com o pastor Técio. Bem, irmãos, vamos só aos poucos avisos para encerrarmos esse momento aqui. Vamos lembrar
nosso café missionário do projeto Lutando Juntos, já será sábado que vem, dia 18. Então, os irmãos fiquem orando por essa programação e também fiquem atentos lá no grupo do WhatsApp, que possivelmente, Deus se providenciar esse meio, nós transmitiremos esse café ao vivo. Então, será realizado com os irmãos lá na Bela Vista, presencialmente, os que forem, e também os irmãos em casa poderão ter essa possibilidade de participar do café, assistindo por meio de uma live que será feita lá no local. Então, fique orando por essa programação, pelo projeto Lutando Juntos, pelos missionários que o projeto apoia, pelos projetos futuros de alcançarmos essas cidades, tanto no nosso estado como no estado do Piauí, que ainda não tem Cristo como Senhor. Não tem um ponto de referência ali da fé evangélica genuína. Oremos por essa programação e, sendo possível você participar, procure o irmão Márcio e dê o seu nome. Também vamos lembrar da nossa conferência da IBIF. Nós teremos essa conferência agora de 20 a 24 de julho. Que o Senhor Deus possa abençoar, oremos para que o Senhor Deus conduza todo esse momento, para que ele seja honrado e glorificado por meio das nossas igrejas. Será eleita a diretoria da associação, então certamente é uma conferência importante que tem que ter os representantes das igrejas, aqui, da nossa igreja, irão a família do irmão Márcio, irmão Jefferson e eu. Se Deus permitir, nós estaremos lá nesse momento de conferência, também aprendendo a palavra de Deus, que será transmitida pelo pastor Bruce. Vamos ficar atentos ao nosso grupo. O link do culto da noite será postado às 7 horas, então os irmãos fiquem atentos e cultuemos juntos ao Senhor, embora nesse formato ainda distantes uns dos outros, mas concentre-se na pessoa de Deus e o louve aí na sua casa mesmo. Orem por uns pelos outros, oremos, né, uns pelos outros, possamos nos firmar cada vez mais na fé, na verdade da palavra do Senhor. Vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus, Pai, te agradecemos por esse bom tempo aqui, que já tivemos louvando ao Senhor e também aprendendo sobre a Tua palavra. Rogamos ao Senhor cada dia mais, por graça na nossa vida, para negarmos nosso desejo carnal, para submetermos os desejos da nossa carne à vontade do Senhor. Possamos, acima de tudo, ser caracterizados por pessoas que têm procurado dominar o desejo do pecado, da carne, buscando as verdades da palavra do Senhor. Nos ajude nessa caminhada, nessa trajetória de vencermos o pecado para honrarmos e glorificarmos o nome do nosso grande Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia.